E aí, gente, era nem Science aqui. Hoje é mais um episódio do Princípio Econômico. A gente vai falar hoje sobre teoria dos jogos. Especificamente, inspiração num livro chamado Not a Zero Sum Game, ou Não é um jogo de soma zero. O paradoxo da troca, né, ou da exchange, do Manuel Ayu. Parece que ele é do Panamá, vamos dizer assim. Um economista desse lugar. Que foi um livro publicado pelo Instituto von Mises, né? Creio que fica nos Estados Unidos. Então, esse livro fala exatamente que a economia não é o título do livro, né? Não funciona de uma forma em equilíbrio como são os jogos de soma zero, né? Primeiro a gente tem que entender o que é um jogo de soma zero e o que não é um, e se a economia encaixa nessa questão. Mas a opinião do Manuel Aidil é que não é, obviamente. Ele dá várias razões para não ser. Então, primeiro, o que é a teoria dos jogos, né? Quem fundou a teoria foi Claude von Neumann, de um paper que eu vou deixar na descrição sobre jogos de estratégia. Só que o paper originalmente não tinha nada a ver com a economia, tinha a ver com poker. Então a aplicação da poker era um jogo chamado Mora, talvez com xadrez. E o que é um jogo de soma zero? É um jogo onde as probabilidades de vitória e derrota estão disponíveis para os jogadores igualmente, e que tecnicamente ninguém tem uma vantagem excessiva sobre outro, ou ganha excessivamente sobre outro, ou você ganha ou não. Mas tanto xadrez, poker, Joaquim Pô, talvez poderia dizer que StarCraft, todo jogo de estado infinito, né? O que é um jogo de estado infinito? É um jogo que é um sistema fechado. Ele tem início, meio e fim, ele tem um conjunto de regras, como por exemplo Yu-Gi-Oh!, Hearthstone, o próprio jogo de cartas da Marvel Snap tem um conjunto de regras, cartas, né? Você tem um conjunto de estratégias que você pode usar para ganhar do seu oponente, mas a soma das possibilidades de cada pessoa, né? Seja de duas pessoas, três pessoas jogando, a soma dessas probabilidades é zero. E o von Neumann, ele estabelece isso por uma coisa chamada Teorema Minimax, ou Minimax Theorem, que é um teorema que ficou muito famoso nessa questão, em que quando as pessoas tentam maximizar suas probabilidades de vitória, minimizando suas perdas, né? Esse vai ser o conjunto de estratégias que ela vai ter, né? Então, no sentido de poker, eu quero ganhar o jogo com o máximo de vantagem possível, né? Usando estratégias, né? Então o Vanner vai começar o paper dele falando: imagina o número de N agentes com M estratégias, dado um conjunto de informação disponível no jogo igualmente para todos. Então no xadrez a informação do jogo está disponível para todos igualmente, de forma racional. Todo mundo tem informação completa sobre o sistema. Só que o xadrez é diferente de jogos de informação imperfeita, né? Em que você não sabe as cartas do oponente, como no caso do Yu-Gi-Oh! Você não sabe as cartas do oponente. Para quem joga Yu-Gi-Oh! Moderno, no aplicativo, no Steam, você não sabe as cartas do oponente, e é até injusto esse jogo, né, no caso. Hearthstone talvez seja mais equilibrado, né? Mas uma coisa que acontece é que o fato de você não saber as cartas te atrapalha. Se você soubesse, você poderia ter mais resultados, né? Mesmo Call of Duty e jogos de tiro, FPS, Point Blank da vida, também tem informação imperfeita, né? Você não sabe onde estão seus inimigos. Se você soubesse, usando um hack, coisa do tipo como o wall hack, você teria uma informação privilegiada que daria vantagem para você. Então tem jogos de informação perfeita, em que é possível saber tudo de forma clara, como damas, por exemplo, coisa do tipo. Normalmente você tem que usar a sua estratégia melhor possível para ganhar. E os de informação imperfeita que você não sabe. Tem até uma versão de xadrez que você joga vendado, os dois vendados, que também pode ser considerado um jogo de informação imperfeita, em que você não sabe, não é vendado na verdade,
você não sabe onde estão as peças do seu inimigo. É chamada de crise, eu acho, né? Mas é de informação imperfeita. Só que o Von Neumann estabelece que, vamos supor que você está jogando poker. Cada um tem 8 jogadores estão jogando poker, cada um com sua estratégia. Cada um querendo minimizar seus erros, né? E maximizar seus acertos. Criando uma função de valor para ganhar o jogo, né? Nessa ação de minimizar seus erros e maximizar seus acertos, né? Ambos criam um conjunto de estratégias, seja de forma planejada ou não, pela experiência, conhecimento, pela informação sobre o jogo, sobre a informação sobre jogadas anteriores, enfim, e usa isso para ganhar do oponente. Mas como é um jogo de estado infinito, em equilíbrio, né? Porque tem um equilíbrio no jogo que não pode ser violado. Tem um número de cartas finito, tem um número de regras finito. Tem um número de cartas finito. Então, tudo isso é parte do que é a teoria dos jogos. Então, o Von Neumann, ele estabeleceu essa teoria que provou, né, que esses jogos são jogos de soma zero, né? Principalmente esses jogos que são de estado finito, jogos de cartas, StarCraft da vida, e que até tem aí jogos que jogam esses jogos muito bem. Obviamente tem uma questão que você quer prever também o que o seu inimigo vai fazer, né? Que na economia isso acontece entre empresas, tá? A gente vai chegar lá. Mas por que economia não é um jogo de soma zero, né? Vamos supor que seja. Vamos fazer um reducto ad absurdum aqui. Vamos supor que seja um jogo de soma zero. Isso significaria que a hipótese do mercado eficiente estaria correta. Que é uma hipótese de que diz que mercados econômicos são eficientes. As pessoas agem normalmente de forma racional. A informação suficiente para você inferir coisas sobre o futuro desse sistema, né? Você pode falar que, usando um histórico do preço de ações, de moedas, de títulos do governo, que é bonds, né? Você pode lucrar através disso. Você pode prever o futuro. Você pode dizer que não funciona como run the wall, que não é randômico, é previsível, e que é um sistema que, de novo, está em equilíbrio termodinâmico, né? No objetivo de maximizar seus lucros e minimizar essas perdas, as empresas, elas, na sua competitividade, estão em equilíbrio, né? Equilíbrio. Assim, um equilíbrio, chamado equilíbrio de Nash na economia, que define no contexto específico de preços, quando tem N empresas competindo para vender um produto parecido, como arroz, feijão, o preço tende a ser parecido. Então, você vai comprar arroz de diferentes marcas no mercado, embora tenha diferença de preço, ele tende a ser parecido, ele tende a ser similar, por questões de competitividade. Se fosse se uma só empresa tivesse monopólio do arroz, o preço poderia ser muito maior. Só que quando tem muitas empresas que dividem fatia do mercado, né? Que se eu gosto do arroz Camil, eu não vou comprar de outra marca. Então as pessoas são assim. Então meio que marcas mais poderosas tiram uma fatia do mercado de outras empresas. No sentido que se só tivesse uma marca no mercado, ela faturaria mais. Isso é óbvio. Principalmente no mercado do arroz, que é inelástico, né? O preço não afeta a demanda. No mercado elástico, um produto elástico, o preço afeta a demanda, né? Eu não vou ir no McDonald's se custar R$200 um lanche. Agora, se um arroz custar R$200, eu vou ter que comprar do mesmo jeito. Então, aí no caso a inflação, né? Aí são várias causas que a gente não vai discutir aqui. Mas o preço desses itens tende ao equilíbrio. Obviamente você vai pensar que para carros isso não aplica, né? Porque carros diferentes, designs, tem preços diferentes, marcas diferentes. Porém, entre revendedores
competem para vender numa comunidade local, vamos supor que tenha 5 quilômetros no raio de sua preferência, né, de pessoas que compram carros de empresas ali, esses revendedores vão ser obrigados, né, a vender a preço do mercado local. Obviamente o mercado local de venda de carros não necessariamente compete com o exterior, né? Ninguém importa carros do exterior com frequência. Então, é um mercado local com uma região específica. Não tô falando nem de um estado, uma cidade por completo, mas uma região específica, sei lá, na ABC, no Via Guilherme, enfim. Regiões específicas que tem revendedores de carros e eles competem para fazer o menor preço. Menor preço não, o maior preço possível sem tirar a demanda, né? Se o preço dos carros Gol zerinho tiver alto demais, ninguém vai comprar Gol. Porque vai falar, pô, um Gol não vale isso. Porque nunca valeu isso, né? Eu vejo outros carros que eu poderia comprar com esse dinheiro que tá o Gol agora. Eu não tô falando do preço do Gol, porque o preço do Gol tem várias questões que aumentam o preço de um carro, seja imposto, seja preço de matéria-prima, de importação, enfim. A questão é, o preço vai tender ao equilíbrio. O cálculo de variações desse preço, que é o cálculo de variações relacionado, pode ser aplicado aqui para tentar entender essa questão, em que você tem um sistema que tende a uma diferenciação de preço zero. Então, se eu calcular o cálculo diferencial ao longo do tempo, então pega uma integral do preço de N produtos, de N empresas, ao longo do tempo, dt. Essa integral, que vai ser a soma dessa variável ao longo do tempo, desse preço, vai dar, se eu fazer os cálculos, né, dos preços entre empresas, a diferença tende a zero, né? Isso significa que esse mercado é um jogo de soma zero? Não. Significa que para certos produtos o equilíbrio de Nash é aplicado. Não só em economia, em outras questões também. Mas exatamente algumas coisas na economia aplicam o princípio de Nash. Quando a gente fala, por exemplo, de mercados competitivos no exterior, por exemplo, roupas da Shein sendo vendidas para o Brasil de um preço extremamente mais barato, ou até produtos eletrônicos com uma qualidade maior, com preço mais barato, porque eles têm eficiência na produção e coisa do tipo, obra mais barata, enfim, um mercado que exporta para o mundo todo. Então, de exportação a China entende, e de produção industrial tem várias razões que isso é uma problemática também, mas não vem ao caso. O ponto é, eles conseguem fabricar mais barato. Nesse caso, a competição entre empresas brasileiras e certos nichos, elas não vão conseguir competir. Quando a competição ela não é acirrada, o equilíbrio de Nash não se estabelece. Aí é um princípio de Pareto, em que vai ter uma diferença grande entre a oferta dos produtores nacionais e dos internacionais, e obviamente a pessoa querendo minimizar seus custos e maximizar seus ganhos quando ela quer comprar alguma coisa, ela vai comprar da Shein, né? Ou do AliExpress, coisas do tipo. Então, tem ganhadores e perdedores. Por isso que o Manuel Ayu diz que a economia não são jogos de soma zero, mas sim são jogos de somas positivas, né? Um jogo de somas positivas é um jogo que até no Teorema Minimax do von Neumann, em que entre um grupo de agentes, empresas, né, com M estratégias, empresas competindo umas com as outras, tentando minimizar seus custos e maximizar seus ganhos, né? Tem empresas que vão fazer isso melhor e pior. Então é uma inequalidade que também von Neumann usa no seu artigo, né? Então a probabilidade dessa função minimax, que a gente poderia colocar como minimax g de f, né, que seria uma função de x, gf de x, g sendo essa função de probabilidade
as estratégias que eu estou usando de forma eficiente vai ser menor ou igual de outras estratégias de outras empresas. Então, um conjunto de probabilidades que fica bem claro no paper Venora. Então, tem de plano dos lados. Se eu fazer o cálculo de variações em questões de ganhos e perdas de empresas ao longo do tempo, você vai ver que vai ter empresas que vão, nessa inequalidade, às vezes ter um ganho maior, ter uma função minimax maior do que outros e a outra menor que outros. Enfim, é um cabo de guerra, né? Tem uma hora que uma empresa tá ganhando no mercado, outra hora não. E uma coisa importante nessa questão é a informação, né? Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, internet, marketing digital, a gente tem a informação sendo propagada mais rápida nos mercados, né? Então, tem empresas que elas vão sair melhor quando elas propagam mais informação boa, né, sobre o seu produto. Então, essa informação que chega às pessoas, né, elas começam a usar esses produtos e gostam. Tem informação nas redes sociais, influências, coisa do tipo. Esse produto pega força. E isso é uma forma de maximizar os lucros da empresa e minimizar suas perdas com relação à eficiência. Porque o lucro é um resultado de ações eficientes de uma empresa em mercado competitivo, onde ela seja melhor. Então, no teorema Minimax, ela seja melhor, a inequalidade depende para ela, né? Então, caso o valor dessas empresas ou dessa empresa é maior do que a das estratégias de outras empresas que podem vir até falência se uma empresa for maior que ela, né? O que seria estratégia do ponto de vista prático? Estratégias de marketing, estratégia de eficiência econômica, de eficiência de produção, de propagar informação relacionada ao produto, enfim. N coisas com relação à propagação de informação. Na economia, a propagação e qualidade da informação é muito importante. Tanto questão política, que mudam questões relacionadas a preço de petróleo, guerras que mudam o preço de petróleo, falas de governantes que podem mudar o preço, perdão de investimentos no país, enfim. CEOs que de repente falam uma besteira e as ações caem, enfim. Informação é a chave para entender a economia, mas são jogos de soma positiva, né? Não é um sistema em equilíbrio. Os mercados econômicos não são eficientes. E tem 3 opiniões, né? As 2 mais famosas e a menos aceita, né? As 2 mais famosas é que o mercado econômico é eficiente, que é a Market Efficient Hypothesis. Tem a opinião do Robert Shiller, por exemplo, que é um economista que ganhou até um prêmio Nobel nessa questão, que não é meio eficiente. Nem sempre os agentes são racionais, as pessoas agem racionalmente nas suas escolhas, do ponto de vista econômico, até do ponto de vista da economia comportamental. E a terceira opção é que não são eficientes. Eu sou da terceira opção. Eu acredito na teoria do caos da economia, né? Assim como Rothbard. Então, usando o expoente de Lyapunov, tem artigos que provam que coisas como taxa de câmbio, inflação se comportam de forma caótica. O expoente de Lyapunov é uma forma de se calcular entre dados de série temporal, né? Que é a base para preços e coisas do tipo, inflação. As variações, se elas mostram um sistema caótico imprevisível, não linear. Matematicamente, a definição de teoria do caos é um ambiente de equações não lineares que você não pode prever o futuro com facilidade. E no caso, é aplicável nessa questão, né? Até tem a ver com o problema dos 3 corpos, 5 corpos ou N corpos. Quanto mais corpos, mais difícil se prever o futuro sobre o sistema. É basicamente isso que acontece na economia. Alguns keynesianos ou neo-keynesianos, que são teorias econômicas, vão dizer que tá errado isso, que na verdade os mercados são eficientes ou mais ou menos eficientes. Na nova economia austríaca, do livro que eu escrevi, tá publicado na Amazon,
Exatamente o que eu sugiro é que mercados tão eficientes que a opinião da economia austríaca tradicional e de uma teoria chamada complexity econômica. Os agentes na economia normalmente não agem de forma racionais. Na teoria comportamental, né? A gente pode provar isso na parte de psicologia, neurociência. Tem uma questão chamada dissonância cognitiva, né? Na psicologia, que no contexto da economia, basicamente, as pessoas às vezes agem de forma totalmente racional. Então, eu vi um exemplo do Robert Shiller de pessoas que investiam em hedge funds, né? O que é um hedge fund? É tipo um grupo que vai te ajudar a usar o seu dinheiro para investir, né? Vamos supor que você tem muito dinheiro guardado, você quer investir. Você não sabe como, e você contrata pessoas para fazerem isso. Tem até famílias ricas que talvez façam isso. Só que tem pessoas que continuavam no mesmo hedge fund que fez sua merda com o dinheiro dele. Provavelmente tinham práticas viradas imorais e coisas do tipo com o dinheiro das pessoas. E no caso isso é contraditório, né? Porque alguém faria isso. Ou às vezes não usando oportunidades que as pessoas têm, às vezes investindo em ações que obviamente não são de alto risco, que não vão dar retorno. E principalmente por uma coisa chamada ignorância, né? Porque ignorância é uma coisa muito importante da economia, em que as pessoas, na verdade, normalmente não sabem o futuro. E é errado você dizer que você pode prever o futuro de um mercado de forma bayesiana, que é usando o histórico de preços, ou até de forma markoviana, que é usando a estatística atual dos preços para prever o futuro, que poderia ser útil para quem faz day trading, né? Tanto de forma bayesiana e markoviana, ou as duas juntas, e outras técnicas de probabilidade. Não funciona para a economia, porque a economia ela é imprevisível, porque ela é baseada em fatos que não estão disponíveis. Num jogo do Yu-Gi-Oh! Eu não sei as cartas do oponente, mas eu consigo mais ou menos saber quais cartas ele pode vir a ter. Tem um limite de cartas. Na economia não, é uma coisa totalmente sem que não é fixa, né? Não é um jogo de estado infinito, e por isso não é um jogo de soma zero. Jogos de estado infinito, eu creio, poderia ter um teorema disso, naturalmente seguem sendo jogos de estado jogos de soma zero, né? Como StarCraft 2, xadrez, damas. Agora o MMORPG, que é um jogo livre, né? Mundo aberto. As coisas são bem mais complexas e bem mais dinâmicas, né? E na economia, a teoria chamada complexity econômicos diz exatamente isso, que sistemas econômicos são dinâmicos, né? Eles estão em constante evolução. Sempre existem coisas novas, né? Antigamente não existia moeda fiat, não existia mercado de financiamento atual, não existia diversos componentes de investimento e financiamento que não existiam há 200 anos atrás. Então a economia, ela muda constantemente. A gente tem criptomoedas agora, moedas privadas, que se comportam como assets especulativos, ou com lastro no ouro, ou com lastro em real. Algumas são pirâmides, outras não. Tem falta de informação com relação a elas. Tem vários tipos de protocolos, NFTs, sharding para fazer criptomoedas conseguirem ter mais transações por segundo. A economia, ela muda constantemente. Desde 2009 teve uma revolução com relação a criptomoedas, a coisas como Pix, pagamentos digitais, Apple Pay, Google Pay, coisas do tipo. Então, essas mudanças, elas mudam todo o panorama econômico. Eu nem falei sobre questão de crédito, moeda fiat, que é um lixo, questões do tipo que já foi em outros episódios, que criam bolhas e criam inflação, criam problemas econômicos, crises, recessões. Esse não é o ponto. O ponto é que no contexto da teoria dos jogos aplicada para a economia, embora essa teoria originalmente era para jogos, a economia não é um sistema de estado finito. Ela não tem um conjunto de regras de início, meio e fim. É um sistema em constante evolução, mudanças que às vezes até
tiram regras do jogo anteriores e colocam novas, né? Então, eu poderia dizer que tem, talvez, algumas relações econômicas podem existir que se comportam de forma instável e finita, né? Eu posso dizer que apostas ou coisas do tipo podem vir a ter esse tipo de coisa, mas a gente tá falando de economia no geral. Podem ter elementos da economia que funcionam como jogos de estado finito e que são somas jogos de soma zero. Para você entender a importância desse tema, o próprio Paulo Guedes já falou isso no podcast do Flow sobre que economia não são jogos de soma zero. O ministro da economia na Rússia, né, recentemente também falou a mesma coisa. E outros autores, economistas que trabalham para o governo, chefes de ministério, né, citam esse mantra, né? A economia não consiste de jogos de soma zero. No geral, não. Talvez em casos particulares, sim. Isso é uma generalização. O teorema do Minimax de von Neumann é uma generalização, assim como o equilíbrio de Nash é um exemplo específico de uma generalização. Que preços de produtos tendem, em um mercado competitivo, a ter pouca variação. A variação não é zero. Não é igual ao preço dos produtos de cada empresa. Até porque tem várias questões da mudança de preço que envolvem a quantidade que uma empresa compra, um mercado compra, uma padaria, a quantidade disponível em estoque da empresa, recessões econômicas, questões da própria folha de pagamento da empresa, que às vezes eles têm que aumentar o preço porque está tendo muito custo, questões mais de má administração, enfim. Os preços mesmo não são uma coisa fixa. E as ações também não. As ações de uma empresa não são só um número histórico. Tem razões porque aquele número está assim. E essas ações são baseadas em fatos sobre a empresa, em fatos sobre os consumidores, em fatos sobre a informação sobre a empresa recente. Notícias podem fazer uma ação de uma empresa cair hoje em dia. Como que você vai prever que essa notícia amanhã vai veicular, vai fazer as ações cair? Só se você lesse a mente das pessoas sobre esse futuro. A única pessoa que consegue saber o futuro sobre a economia é Deus. Um ser onisciente, vamos dizer. Então, a probabilidade da economia, eu creio que é luxo. Mas ela tem grandes limitações no que ela pode realizar. Por isso que a probabilidade econômica keynesiana, ela tem diversas limitações. Então, no geral, a gente pode definir que a economia não consiste de jogos de soma zero. São jogos de soma positiva, em que N agentes têm M estratégias para minimizar seus erros e maximizar seus ganhos, né? E essas estratégias são coisas fenomenológicas, né? São coisas do CEO da empresa, de questões da informação que ele tem, da forma que ele vai fazer. Só que as pessoas agem de forma irracional, né? Eu já falei sobre essa questão em outro episódio sobre economia comportamental, né? Neuromarketing, neuroeconomia. Mas basicamente as pessoas às vezes têm uma confiança elevada demais. De repente um CEO que ela contrata e faz merda. Ela não sabia que ia fazer merda, mas ela teve confiança demais naquele CEO. Foi uma estratégia errada, uma estratégia equivocada, mas ela não sabia. Às vezes ela não sabe que o preço de uma matéria-prima vai aumentar, que vai fazer as vendas dos produtos no mercado elástico caírem, né? Sei lá, e perfume no mercado inelástico, né? Para a maioria das pessoas é inelástico, né? Ninguém compra perfume como se fosse arroz, né? Entre arroz e perfume, as pessoas preferem arroz. E é uma coisa também que você compra com menos frequência, normalmente, né? Depende. Por exemplo, vamos assumir que é um mercado inelástico, né? O preço não afeta... Perdão, elástico. O preço afeta a demanda.
preço estiver muito alto, menos pessoas vão comprar esse produto. No caso, as pessoas elas compram o produto por diversas razões. E aí o produto começa, sei lá, a cair as vendas, as pessoas não gostam mais, por má administração da empresa. Eles não conseguem produzir o suficiente para atender a demanda. As pessoas veem que não tem mais o produto para comprar de outra empresa, enfim. N coisas podem atrapalhar as vendas de uma empresa. Essa é uma questão teórica, que define algo geral, mas que uma coisa importante na economia é que não é, as coisas não são fixas, né? E são coisas fenomenológicas, né? São coisas que dependem da ação de pessoas, sabe? Então, por isso que neuroeconomia é tão importante, né? Então, agentes da economia são irracionais. Eu não tô falando que de vez em quando eles são irracionais. Na maioria das vezes, eles são irracionais. A maioria dos agentes são irracionais. A maioria das pessoas que investem na bolsa dos valores perde mais do que ganha. Porque elas não têm as estratégias corretas. Talvez o capital correto, enfim. Ou porque, de repente, enfim, é uma coisa fenomenológica. Se a pessoa investisse em Bitcoin todo o dinheiro há 10 anos atrás e só esperasse até hoje, ela ficaria milionária, mas é questão de uma coisa chamada de utilidade de desconto, né? Na neuroeconomia. As pessoas tendem a querer as coisas no curto prazo, não no longo prazo. Então, quando ela vê que o Bitcoin sobe, ela já vende logo. Só que se ela tivesse esperado mais, ela teria mais dinheiro. Mas as pessoas não sabem o futuro. Então elas preferem agora. E quem comprou o Bitcoin quando tava $100 e vendeu quando tava 9.000 há uns anos atrás, talvez tenha se arrependido de não ter esperado até valer $63.000, como tá agora. O mercado falava, por exemplo, erroneamente, porque ele não sabe o futuro, o Bitcoin ia cair naquela época, quando tava 9.000, que era uma bolha, que nunca mais ia subir, e agora tá $63.000. Então às vezes as pessoas falaram isso quando tava em $3.000, quando tava em $100, quando tava $50. Então as pessoas não sabem o futuro. Então é um mercado de informação imperfeita. Só que não como o poker, que é um sistema de estado finito. É um sistema de estado dinâmico. Infinito é uma palavra muito feia, mas é um sistema dinâmico, aberto, não é fechado. Não é um sistema fechado, né? Então não tem como você prever as coisas certinho, né? Não é que nem física, né? Que seja na física clássica, ou mesmo na quântica, você consegue até controlar os estados do Hamiltonian em alguns contextos muito bem, usando técnicas de supercondução e tal, mas não é caótica por causa disso. A economia não é física, embora exista a econofísica, né? Métodos da física na economia, como o Randall Walk, equações diferenciais parciais, elas têm sua utilidade. O comportamento de dinheiro como partículas, termodinâmica econômica, né? Para definir estados em equilíbrio, né? Ou mesmo teorema de Birkhoff, né? Teorema ergonômico? Não, ergótico de Birkhoff na termodinâmica aplicada na economia. Tudo isso é inútil, na minha opinião, porque, no geral, a economia não funciona dessa forma, né? É um sistema caótico. E tem provas usando o expoente de Aponov, que a economia é um sistema caótico. Não é possível prever o que as pessoas vão fazer no futuro. Você pode, pela sua experiência, tentar. Tipo, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguém poderia prever que os preços do petróleo iam cair. Como aconteceu, né? E alguém com bastante informação poderia ter previsto a guerra? Não. Eu creio que
Só pessoas muito próximas a Putin sabiam que ia acontecer. E depois do acontecimento, a questão é o que você faz quando o evento ocorre, né? Porque a economia também é feita de narrativas, né? É uma teoria também de Robert Schiller. Narrativas na mídia, redes sociais, tudo, que mudam o estado da economia. Não só eventos físicos, né? Como a guerra em si. A demanda de armas crescendo no mundo todo, que gerou uma produção maior e um capital gerado maior recentemente, e evasão delas para outros estados, criando outras crises políticas e armamentistas ao redor do mundo. Então a guerra, a Rússia na Ucrânia causou outros conflitos indiretamente pela demanda de armas aumentar, de recursos de guerra, e que teve uma evasão ali do surplus, né, do que não era mais utilizado. Tipo, os caras vendiam, tinham que vender, tinha um limite do que a Ucrânia poderia usar, né, em forma de armamento, e o que sobrava ia para outros países que pagavam mais. Isso é óbvio. É óbvio que isso aconteceu, isso criou mais tensões econômicas, que cria também mais tensões em preços de certas commodities. Que é uma coisa que o Frederic Bastiat fala, por exemplo, no livro dele, sobre... Eu sei se o nome dele, o nome do livro, mas... Um dos livros principais dele de economia, essa questão de... Quando os países, eles têm essa relação de importação e exportação maior, e relações econômicas, é meio burrice fazer uma guerra, né? Mas... a gente vê que quando ela acontece, as relações econômicas diferem, né? Aí você... Pô, porque o preço do petróleo aumentou naquela época. Por várias razões. Tem a ver com essa questão. A disponibilidade de petróleo mudou, né? Questões políticas, né? Então questões geopolíticas também mudam o preço de produtos e afetam diretamente consumidores na prática. Então não é algo tão distante de nós, porque afeta assim, a Europa afetou muito a economia, questões de gás natural. Então várias commodities podem ser impactadas, o que pode impactar a matéria-prima, o que pode impactar preços de diversos produtos em diversos setores. Então a economia é uma coisa complexa. Então não é uma caixa que é só você colocar suas equações como na física e dá tudo certo. Não é assim que funciona. Porque são ações de pessoas de um ponto de vista macroscópico, né? E microscópico. Do indivíduo em relação ao outro e coisas do tipo, né? Então, esse livro tá na descrição, é muito bom, eu recomendo. Então, para resumir, a economia não consiste em jogos de soma zero. Xadrez, poker, Yu-Gi-Oh!, Hearthstone são jogos de soma zero, né? São jogos de estado infinito. Porém, criar um sistema que joga um sistema, por exemplo, um jogo mais livre, né? Mundo aberto. É muito mais complexo, assim como na economia. É muito mais complexo você prever o futuro do que na física. Então é isso, até o próximo episódio.